Números capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que se acampam da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tido em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim iniciaram a sua primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros erigiam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiu. Disse então Moisés a Obadabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse: Vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devemos acampar no deserto. De óleos nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor, caminhando 3 dias. A arca do pacto do Senhor ia adiante deles, para lhe buscar o lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E, quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.